Senhor, todo louvor a Ti, Senhor. Toda adoração seja dada a Ti, Senhor. A nossa admiração, Senhor. Senhor, foi grande, Rei da Glória, o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor. Nós não merecíamos, Senhor. Nós estávamos condenados para a morte, Senhor. Nós nascemos, Rei da Glória, e já estávamos condenados, Senhor. Mas o Teu sangue, Rei da Glória, o Teu sangue nos comprou, aleluia. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor, para todo sempre, aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse, capítulo 22. Vamos estar lendo o versículo 12. Aleluia. A palavra do Senhor está dizendo: e este cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. E este cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Aleluia. Vou convidar o pastorzinho para estar orando ao Senhor, dedicando a mensagem. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, nós rogamos ao Senhor a presença do Espírito Santo neste lugar, a unção e a autoridade que tem dado, Senhor, ao Teu servo. Ministra a Tua igreja, fortaleça a Sua igreja, abençoe a Sua igreja, supre as necessidades do Teu povo, aperfeiçoando e edificando, Senhor, aqueles que são chamados segundo o Seu propósito. Repreendemos toda a distração, toda ação do inimigo é desfeita, em nome de Jesus. Estamos submissos a Ti, somente a Ti. Tenha liberdade, Senhor, no nosso peito, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Podemos chamar nossos assentos. Durante esse mês nós estamos a falar acerca da necessidade da salvação. E eu fui me questionando várias vezes acerca da necessidade da salvação, porque este tema, se nós já somos salvos. Mas quando eu encontro no livro de Apocalipse esse alerta do nosso Senhor Jesus Cristo para a sua igreja, houve em mim uma preocupação de também alertar os irmãos acerca da palavra de Deus. Quando nós falamos acerca da necessidade da salvação, nós temos que primeiro nos preocupar como é que está a nossa vida diante de Deus. Se daqui a pouco tocar a trombeta, será que eu estou capacitado para poder subir e me encontrar com Cristo nos ares? Ou se ainda Cristo vier, eu ficarei de fora? E aqui a palavra do Senhor está dizendo no livro de Apocalipse: e este cedo vem. Eu dividi este versículo em 4 partes. Eu quero compartilhar com os irmãos acerca que Deus falou comigo acerca desta mensagem. Aqui o primeiro ponto que eu quero dizer aqui na igreja, ele está dizendo: este cedo vem. Se você sair do teu lugar ou sair da tua casa para poder pregar a palavra de Deus, você vai encontrar pessoas que se desviaram do caminho de Cristo, pessoas que abandonaram a fé. E se você tentar lhe falar de Jesus Cristo, ele vai falar: olha, eu já há bastante tempo já conheço a Cristo, mas é que o Cristo que eu estou esperando, ele já desde muito tempo ele nunca vem. Os meus antepassados já morreram, aqueles que vivem comigo também já morreram, todos eles estavam à espera de Cristo.
Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo: este cedo veio. Mas quando eu olho na Bíblia, quando eu olho no livro, ou melhor, quando eu olho na carta de 1 de Pedro, de 2 de Pedro, capítulo 8, ele está dizendo que 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E se você olhar, Jesus Cristo morreu há 2000 anos atrás. E há 2000 anos, praticamente se passaram 2 anos aos olhos de Deus. Para nós pode ser 2000 anos, mas para Deus só se passaram 2 dias. Aleluia! Só se passaram 2 dias na ótica de Deus. E nós estamos nos cansando dizendo: eu não espero mais esse Cristo, porque este Cristo já foi e até hoje nunca vem. E nós nos esquecemos que quando nós morremos, se nós morremos em Cristo, nós teremos o nosso corpo glorificado, pois os mortos vão ressurgir. Então a nossa esperança não é só baseada no tempo. Nós temos que nos preparar todos os dias para que quando chegar o dia glorioso, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, nós possamos estar preparados e reinar para Ele para todo sempre. A nossa salvação não depende de circunstância. A nossa salvação não depende se tudo está bem ou se tudo está mal. Nós precisamos acreditar naquele que vive, naquele que é poderoso. Aleluia! Por isso é que nós precisamos de examinar acerca da nossa necessidade da salvação. Ele está dizendo: este que? Cedo veio. Este cedo veio. E nós não sabemos o dia e a hora em que o nosso Senhor Jesus Cristo virá. Mas Ele está dizendo: este cedo veio. E o Espírito de Deus tem que fazer o quê? Tem que se preparar. Conforme a Margarita pregou no domingo passado. Se não uns vão querer procurar azeite para poder acender as suas lâmpadas, não. A cada dia nós precisamos ter as nossas lâmpadas acesas, para que quando o noivo vier, levar a sua noiva para os ares. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo ponto que eu quero compartilhar com a igreja, neste mesmo versículo, ele está dizendo: e o meu galardão está comigo. Muitos de nós nos frustramos ao servir a Deus porque queremos as coisas imediatas. Nós, quando servimos a Deus, nós queremos que algo aconteça, mas às vezes não é a vontade de Deus que essa coisa acontece. Mas aqui a palavra do Senhor está dizendo: e o meu galardão está comigo. E eu fui fazendo uma análise naquilo que está acontecendo na igreja nos dias de hoje. Pessoas saem de sua casa, tratam-se nesse quarto para poder orar, não tem salário, não tem nada para lhe pagar, mas a palavra do Senhor está dizendo: e o meu galardão está comigo. Aleluia! O meu galardão está comigo. Quando você ora, quando você busca Deus, você está acumulando tesouro lá nos céus. E quando Cristo vier, Ele vai te dizer: meu filho, você trabalhou, toma o galardão. Aleluia! E só vai receber o galardão aquele que tem Cristo como Senhor e Salvador na sua vida. Existe uma recompensa. Estar em Cristo, existe uma recompensa. Existe uma recompensa para a noiva de Cristo. Muitas pessoas até chegam a abandonar a Cristo porque já não está conseguindo. Não, existe uma recompensa para todos aqueles que buscam a Deus. Há pessoas que são escaladas de noite, e de noite para acordar às vezes custa. Saiba, irmão, existe uma recompensa. Existe uma recompensa. Existe uma recompensa para todos aqueles que buscam a Deus. Você está a trabalhar para aquele que criou os céus e a terra. Você está a trabalhar, e a recompensa não estará vindo do pastorzinho, não. A recompensa não estará vindo de nós, de nenhum de nós, não. A recompensa estará vindo daquele que nos criou, daquele que morreu no madeiro, aleluia, daquele que se entregou por nós na cruz do Calvário. E Ele estará vindo, chegando ao teu lado, dizendo: meu filho, você trabalhou, toma aqui a tua recompensa. E mesmo falando acerca da vida de Cristo, nós precisamos saber o preço que nos fez para nós chegarmos até este ponto de adorar a Deus.
Na primeira vida, o nosso Senhor Jesus Cristo veio como uma pessoa qualquer. Não davam glória a Ele. Olhavam para Ele e diziam: não é este o filho do carpinteiro? Não davam glórias a Ele. Na primeira vida, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele lá em Getsemane, Ele estava orando, Ele estava dizendo: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque Ele sabia a dificuldade que estava a acontecer. Na primeira vida, Cristo sofreu. Na primeira vida, Cristo teve que padecer. Mas na segunda vida, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele estará vindo buscar a sua igreja, estará vindo buscar aquele que comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Na primeira vida, Cristo estava na mão de Pilatos, e na segunda vida, Pilatos estará na mão de Cristo. Todos os governadores hão de adorar aquele que vive, todos os homens hão de se render àquele que vive. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pilatos olhou para Cristo, diz assim: olha, se tu dissesse, eu tenho autoridade para te soltar. Mas Jesus Cristo está dizendo: nenhuma autoridade há em ti, se do alto não lhe fosse concedido. Amém. Aleluia. Amém. Esta é a primeira vida, um Cristo sofredor, um Cristo passando por muitas dificuldades. Na primeira vida, Cristo veio fazer amizade. Na primeira vida, Cristo veio fazer amizade com toda a humanidade. Lembra quando você estava no mundo? Você não conseguia adorar a Deus. Você não conseguia dobrar o teu joelho. Você era inimigo de Deus. Mas Cristo salvou. Cristo derramou o seu sangue para que nós possamos nos tornar amigos. Hoje basta simplesmente você dobrar os seus joelhos e você terá comunhão com Ele. Porque Ele vive. Ele veio fazer amigo. Ele diz: já não o chamo mais de servo, mas chamo-vos de amigo. E amigo não conversa com o seu próprio amigo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro ponto que eu quero compartilhar com a igreja é mesmo para dar a cada um. Saiba, tudo que você fazer aqui na terra hoje terá uma recompensa. E o teu galardão vai ser consoante o teu trabalho. O galardão de Paulo não será igual ao meu galardão. O galardão do irmão à esquerda não será igual ao galardão do irmão à direita, não. Cada um receberá consoante o trabalho que ele tem feito na obra do Senhor. Aleluia. Se você está trabalhando para Deus, fazendo aquilo que é a sua vontade, você também terá aquilo que você está buscando a Deus. Nós precisamos trabalhar para Cristo, para que um dia possamos receber galardão. Aleluia. O que nós estamos aqui fazendo na igreja está sendo dias maravilhosos. Irmão, eu tenho sempre alertado com aqueles irmãos que às vezes têm falhado com o programa. Meu irmão, está sendo tempos maravilhosos. Você que alistou o teu nome e depois está a romper este pacto que nós fizemos, saiba que você está perdendo uma grande bênção. Você está perdendo uma grande bênção. Aleluia. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Amada, a salvação custou o preço mais alto. Nós não havia, ontem eu estava compartilhando com os irmãos no discipulado acerca da salvação. E eu perguntei ao irmão: você é salvo? E o irmão me perguntou, me disse: meu irmão, com certeza eu sou salvo. Por que você é salvo? Ele estava me dizendo: eu sou salvo porque Cristo morreu na cruz por mim. E é maravilhoso ver um homem a dizer que eu sou salvo. E nós estávamos aí nos perguntando. Ele disse: nós não fizemos nenhuma coisa para nós sermos salvos, não. É a graça de Deus sobre nossas vidas. Aleluia. Na primeira vida, Cristo estava descendo. Ele estava dizendo: eu vou salvar esta nação, eu vou salvar esta pessoa, eu vou fazer dele meu amigo, eu vou trazer ele de volta para o reino de Deus. Aleluia. Esta é na primeira vida. E na segunda vida, Cristo vai buscar aqueles que estão cheios do Espírito de Deus. Aleluia. Aqueles que se encherem da presença de Deus. Então este Cristo vai levar. Cristo não vai levar balão vazio, não. Todo balão precisa de ar para poder flutuar.
Aleluia. Todo varão precisa de ar para poder flutuar. E nós sabemos mais ou menos o que significa o ar. O ar significa o Espírito. O ar significa o Espírito. Todo crente que não tem Espírito não tem como subir para poder alcançar a Deus. É necessário o Espírito de Deus nas nossas vidas, para que quando chegar o dia glorioso, nós podemos subir e morar com Cristo para todo sempre. Não é fácil não. Mas nós temos uma passagem para nós, Cristo dizendo: tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Tende bom ânimo, eu venci, vós também vencereis. Aí irmãos que estão aqui, não sabem o que vai comer hoje, mas a graça de Deus basta. A graça de Deus basta. Não tem comida em casa, mas a graça de Deus basta. Ele entendeu a salvação. Ele entendeu que a nossa salvação não depende de circunstância, não. A salvação depende, eu estar bem com Cristo. E outras coisas Cristo vai acrescentar. Aleluia. Outras coisas Cristo vai acrescentar. Meu irmão, não despreze a salvação. Não despreze o que Cristo fez na cruz do Calvário por ti. Quando você vive uma vida durante semanas sem meditar na palavra do Senhor, quando você vive durante semanas sem buscar a Deus, você está menosprezando a palavra de Deus. Você está desprezando aquele que te criou. Você está desprezando aquele que desceu dos céus para vir te salvar. Lembra-se que Cristo veio fazer amizade contigo. Cristo veio fazer amizade contigo, meu irmão. Cristo veio fazer amizade contigo. Cristo nos tirou da nação do pecado e nos trouxe para o reino do seu Filho, para o reino de Deus. Nós não fizemos nada de especial para merecermos a salvação. Deus, de sua livre e espontânea vontade, Ele se entregou por nós. Para a remissão dos seus pecados, Ele teve que matar o seu Filho. Seu Filho teve que pagar um alto preço na cruz do Calvário. Irmão, existe recompensa em Cristo. Hoje se calhar você sai daqui, você vai para outras igrejas, você vai estar as pessoas a falarem simplesmente da bênção, a falarem simplesmente de ter mais, mas não, nós precisamos também falar da salvação, nós precisamos também falar, porque um dia Cristo virá, um dia Cristo virá buscar a sua noiva, e a igreja tem que estar preparada para subir com Cristo, aleluia. Por isso é que nós falamos da salvação. E você que está aqui nesta manhã, ainda não recebeste Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele está à espera de você. Ele está à espera de você. Jesus Cristo teve que pagar um preço. O que eu posso fazer nesse tal cerebro para ser salvo? Ele fala: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Creia simplesmente no nosso Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Se você quiser um passo para poder crer em Jesus Cristo, para Cristo morar na tua vida. Cristo quer fazer morada na tua vida. Ele quer entrar na tua vida e fazer de ti um grande amigo. Ele vai partilhar para vocês coisas maravilhosas. Eu não partilho coisas íntimas para uma pessoa que não é meu amigo, não. Eu partilho coisas íntimas para a pessoa que é meu amigo. E Jesus quer compartilhar contigo coisas íntimas. Aleluia. Jesus quer compartilhar contigo coisas íntimas. E no quarto ponto, para terminar, Ele está dizendo: segundo a sua obra. Segundo a sua obra. Irmãos, trabalhemos para Cristo. Trabalhemos para aquele que nos salvou. Vamos pagar o preço. O teu joelho tem que estar manchado. O teu joelho tem que estar manchado. Não pode ser o senhor um cristão simplesmente com o joelho liso, o joelho abençoado. Não, o joelho tem que estar manchado, dizendo: Senhor Jesus, eu quero, eu preciso de ti na minha vida, na vida dos meus irmãos, aleluia. Pessoas que pagam o preço para ver o próximo abençoado e
pelo joelho, amados. A igreja precisa dobrar os seus joelhos para poder andar segundo os conselhos do Senhor, aleluia, porque Cristo já nos salvou, Ele pagou um alto preço para que nós possamos ter uma vida digna de um cristão. Aleluia. Amado Deus, tens confiado uma obra na tua vida muito grande. Deus tem confiado na tua vida uma obra muito grande. Você precisa trabalhar no Senhor para ter um galardão nos céus. Mas que esse não seja teu foco. Simplesmente sirve a Deus e Ele se encarregará de fazer as outras coisas. Aleluia. Que o Senhor nesta manhã nos possa abençoar no nome precioso de Jesus Cristo. Aleluia.